Olá a todos e a todas. Vamos continuar nosso conteúdo de geometria descritiva. E essa vai ser a última parte de novidade que a gente vai ter. Vamos finalizar por aqui e depois a gente já vai partir para a parte de geometria descritiva aplicada na construção das projeções ortogonais que a gente vai fazer até o final do semestre. Aqui a gente tem uma representação de como que a gente viu lá na Épora, como que a gente pega nosso esqueminha tridimensional e vai transformar em bidimensional, né? Então, a gente tem o semiplano vertical superior, o semiplano vertical inferior, o plano vertical, né? Interseccionando o plano horizontal, transformando ele em dois semiplanos também, semiplano horizontal anterior, antes do plano vertical, né? E semiplano, desculpe, horizontal posterior, depois do plano vertical. Aqui o nosso pontinho no primeiro diedro, a projeção, a alturinha dele aqui, né? A cota, a distância dele até o plano horizontal, que a gente enxerga aqui da linha de terra no semiplano vertical superior, a distância da linha de terra até a projeção, onde a gente vê aqui o símbolo da cota, ela vai ser igualzinha a essa medida aqui no espaço, né, da cota. E da mesma forma, a distância do meu ponto até o semiplano vertical, até o plano vertical, vai ser aqui. A gente tem o símbolo do afastamento, essas duas linhas têm exatamente a mesma medida, né? A gente tem alinhado a cota e o afastamento, aqui passando pela linha de terra. E quando a gente faz o rebatimento do plano, ou seja, na hora que a gente pega, transforma a linha de terra como se fosse em um eixo de rotação e sobe o semiplano horizontal posterior, fazendo ele coincidir aqui com o semiplano vertical superior. E desce o semiplano horizontal anterior, fazendo ele coincidir aqui embaixo com o semiplano vertical inferior, de forma que a gente vai ver isso aqui, né? Então, para cima da linha de terra, semiplano vertical superior, ó, ele que está aqui, e semiplano horizontal posterior, que ele sobe, né? Que está aqui. Então, para cima da linha de terra na épora, é isso que a gente enxerga. Nesse caso aqui, no semiplano horizontal posterior, não tinha nada desenhado. Então, a gente vai ver simplesmente para cima da linha de terra o que estava no vertical superior aqui, né? Que é a cota do nosso ponto A. Por outro lado, aqui no semiplano vertical inferior não tinha nada. O que é esse vermelhinho aqui? É esse afastamento que estava no semiplano horizontal anterior, que na hora que a gente faz o rebatimento, é aqui que ele vai aparecer, né? Que, como vocês podem ver aqui na épora, é essa situação aqui, alinhado na mesma abscissa, a gente tem o afastamento do A e a cota do A, tá? Aqui aparecendo na épora. Aí, a partir disso, a gente vai ter algumas observações para fazer quando a gente está falando das características de uma reta, de tudo que tem em comum os pontos que pertencem a essa reta, quais as características que ele tem em função do tipo de reta a que a gente está se referindo, tá? A gente vai ver um exemplo aqui em que eu tenho dois pontos, que o A e o B, que vão formar um segmento de reta no espaço, e a gente vai consequentemente fazer ele aqui na épora para poder ter a representação da trajetória, de como que se desenha esse segmento no espaço. E eu gostaria de saber se esses dois pontos que estão aqui podem pertencer ao meu segmento de reta, tá? Como que a gente vai saber isso? Quando a gente tem um segmento no espaço, e os pontos intermediários vão estar contidos naquele espaço que vocês têm, né, entre as duas extremidades. Quando a gente tem esse segmento projetado no papel, né, nos planos de projeção, o que vai acontecer? Esses segmentos vão aparecer entre as duas extremidades, né, das projeções das duas extremidades do nosso segmento. Vamos vendo aqui. Então, vamos começar fazendo a projeção. Aqui tem a linha de terra, os dois tracinhos embaixo dela, indicando que os planos estão repartidos, e eu posicionei uma origem aqui no lugar que
eu preferi, né? Arbitrei essa origem. Vamos começar colocando a abscissa do A, que é igual a 0, tá? Então, a abscissa do A é igual a 0, não está nem à direita nem à esquerda da origem. Passo uma linha vertical, né, perpendicular à linha de terra, e eu vou começar a marcar as outras duas coordenadas, o afastamento que é 30 e a cota que é 10, tá? Primeiramente o afastamento, eu tenho essas marquinhas aqui para vocês conseguirem acompanhar junto, como se fosse papel milimetrado, né? Só que só com essas medidas maiores, sem os milímetros mesmo. Como vocês podem perceber aqui, eu tenho 30, né, de afastamento, desculpem. E a gente tem 6 quadradinhos até chegar aqui nessa posição que eu marquei o A. Significa que cada um desses quadradinhos eu estou considerando como se medisse 5. Aí a gente vai marcar a próxima coordenada, tá? Que é a cota igual a 10. 10 positivo para cima da linha de terra. E a gente já sempre coloca, né, a indicação de que esse aqui é o afastamento, A, e esse aqui é a cota, a linha. Aí a gente tem o ponto B. A abscissa dele é 40 positivo. Então, a gente vai caminhar aqui, né? 10, 20, 30, 40 à esquerda da origem. Próxima coordenada, afastamento de 10. E aí, o que é importante a gente fazer? A gente precisa fazer como tá lá no espaço, tá? Se a gente tem um segmento determinado por 2 pontos, para a gente encontrar as projeções de todos os pontos que são intermediários entre essas duas extremidades, a gente precisa unir essas duas extremidades aqui no nosso desenho, tá? Para a gente ter a projeção de todos os pontos que estão entre essas duas extremidades no espaço, tá? Ou seja, ó, a gente marcou aqui a terceira coordenada, né, do ponto B, a cota, que era 10, e aí a gente vai fazer o quê? Unir afastamento do A com o afastamento do B, percebam que tá em vermelho aqui para mostrar que tá bem destacado, né, para a gente não confundir com o restante do desenho, as linhas de construção, para ficar bem óbvio, bem evidente o que é a projeção, ou seja, os infinitos pontos que correspondem, que compõem esse segmento de reta no espaço, tá? Quando a gente une as projeções dele aqui, a gente está encontrando as projeções de todos os pontinhos intermediários. E a mesma coisa a gente vai fazer com a cota, tá? Vamos unir a cota do A com o afastamento do B, ou desculpem, com a cota do B, ó, afastamento do A com o afastamento do B. Cota do A com a cota do B. Sempre vai ser a mesma coordenada, né, das duas extremidades, ou quando for um sólido, enfim, o tipo de objeto, né, seja aquilo que for que a gente esteja projetando, a gente vai unir um ponto com o seu próximo, né, com o ponto que está contíguo ali a ele. Agora, para a gente saber se os pontos C e D pertencem a esse segmento, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso pegar e fazer a projeção desses 2 pontos, porque caso eles estejam aqui posicionados nesse segmentozinho vermelho, né, que a gente colocou aqui, eles possivelmente vão fazer parte desse segmento do espaço, tá? A gente vai fazer a projeção e daí a gente vai analisar o que a gente encontrou. Esse segmento de reta aqui, ele faz parte eu gostaria que vocês pensassem junto comigo, tá? A gente tem uma projeção que está oblíqua à linha de terra, significa que ela está oblíqua pelo menos a um plano, né? E a gente tem uma projeção que está paralela à linha de terra, então ela está paralela a algum dos planos. Como a gente não está vendo aqui, desculpem, uma projeção pontual, esse segmento não está perpendicular a nenhum plano. E mesmo porque a gente conseguiria, olhando as coordenadas de A e B, quantas coordenadas a gente tem iguais, né? A gente tem somente uma igual. Então, a gente tem, ó, a abscissa do A é 0, a abscissa do B é 40. Afastamento do A é 30, afastamento do B é 10. Cota do A é 10, cota do B é 10. Se a gente for só analisar as coordenadas, sem pensar, sem fazer o desenho, a gente já consegue ter ideia se o ponto C e o ponto D podem ou não pertencer a esse segmento, né? Vamos pensar primeiro no A e do B, depois a gente analisa os outros dois, tá? Considerando que a gente tem aqui
duas coordenadas diferentes, né, que são abscissa e afastamento, e uma coordenada igual para os dois pontos, que é a cota vai me dizer que a distância do ponto A até o plano horizontal e a distância do ponto B até o plano horizontal é igual. Então, esse nosso segmento está paralelo ao plano horizontal. Essa é uma reta daquelas que a gente chama reta horizontal, tá? Não precisa decorar, como eu já falei para vocês, né? A ideia é que vocês simplesmente olhem as coordenadas ou as projeções, depois que tiver desenhadinho, e analisem e cheguem nessa conclusão, né? Tentando entender a posição dela no espaço a partir dessas informações, tá? Quando a gente tem o ponto C. Bom, para ele fazer parte dessa reta horizontal, a gente deveria ter a característica igual, né? Que faz com que A e B pertençam a uma reta horizontal, que é a terceira coordenada, a cota ser igual. Eu preciso que esses dois pontos tenham a mesma distância até o plano horizontal, né? O C tem e o D. O D parece que não faz muita parte, né? Nós vamos fazer a projeção para a gente analisar o que está acontecendo, tá? Então, a abscissa do C, 10. O afastamento 25, 10, 25, coincidiu aqui entre o A e o B, né? A abscissa está aqui. Olha, considerando que o ponto deve ter as duas coordenadas na mesma abscissa, ou a cota dele vai estar aqui, exatamente nesse pontinho que eu estou marcando para vocês, né? Que é o cruzamento dessa linhazinha azul que eu marquei na abscissa desse ponto, com esse segmento de reta, essa projeção do segmento de reta, né, das cotas dele, ou então ele não vai fazer parte, tá? Vamos observar o que acontece na hora que a gente coloca a terceira coordenada. Ela cai exatamente em cima, né? E isso se deve justamente a isso que eu falei anteriormente. Tem exatamente a mesma cota que os outros dois pontos. Vamos ver o ponto D agora. A abscissa é de 30, então 30 para a direita da nossa origem. E aí a gente marca o afastamento de menos 10, então ele vem para cima porque é negativo, né? E a cota, menos 15, então vem aqui para baixo. Agora vamos analisar o seguinte, olhando no primeiro momento, a gente pode até se confundir, né? Pensar, não, mas olha, tanto o C quanto o D pertencem porque eles estão bem alinhados, né? Com as projeções do nosso segmento. Porém, gente, observem que quem está aqui em cima, do D, não é a cota, né? Aqui esse segmentozinho em vermelho é a projeção de todas as cotas dos pontos que compõem o nosso segmento no espaço. E aqui embaixo a gente tem a projeção de todos os afastamentos. E essa cota aqui, né, que veio parar aqui em cima, mas, enfim, está fora do lugar dela, né, que ela deveria estar caso o ponto D pertencesse ao nosso segmento. Mas então, por que ele está aqui nessa posição? Né? Isso foi basicamente uma coincidência, isso é importante que vocês vejam, né, que pode acontecer, mas ele não faz parte. Vamos pensar o seguinte, ó, o nosso segmento, todos os pontinhos aqui estão no primeiro diedro. Ponto A primeiro, ponto B no primeiro, ponto C no primeiro. E o D? Olha aqui, se vocês observarem, cota negativa e afastamento negativo. Significa que ele está no terceiro diedro. Na hora que a gente rebateu os planos, subiu, né, o de trás, o semiplano horizontal posterior subiu e coincidiu aqui, e junto com ele veio o afastamento do D, que estava negativo lá atrás. Da mesma forma aqui, embaixo, né, a gente tem a cota do D, negativa, por isso que ela aparece nessa posição. Então, se a gente analisar o que acontece, esse ponto D não pertence ao nosso segmento e o ponto C, por sua vez, pertence, tá? Espero que tenha ficado claro. Vamos ver alguns outros exemplos aqui. A gente terminou a aula anterior, quando viu as retas, né? Vendo esse segmento de reta perfil aqui, que tem vamos pensar, né, as características da reta perfil. Ela é uma daquelas retas que estão paralelas a um plano e oblíquas aos outros dois, tá? Se vocês observarem aqui, ó, esse AB está oblíquo em relação ao vertical e também está oblíquo em relação ao horizontal. Mas se a gente tem um plano perfil aqui no lado,
ela vai estar paralela, né? Então, tem a mesma abscissa, todos os pontos, então, ele vai ter, todos esses pontos vão ter a mesma distância até nosso plano de perfil ali. Mas assim, como eu falei para vocês, quando a gente tem uma reta desse tipo, né, ou um segmento de reta perfil, e a gente quer saber se um determinado ponto pertence a esse nosso segmento, não basta a gente observar as coordenadas como a gente fez no exemplo anterior, tá? A gente vai precisar de um pouquinho mais. Vamos observar aqui. Se eu olhar o E e o F, né? Primeiro que eu estou dizendo para vocês que esse E e F formam um segmento de reta perfil. Então, essa interrogaçãozinha que aparece aqui no F, o que será que é? Né? O ponto E tem a abscissa 20, afastamento 10, cota 30, e o ponto F tem a abscissa que não se sabe no primeiro momento, afastamento de 30 e cota de 10. Como eu estou dizendo, afirmando para vocês que a gente tem uma reta tipo perfil, então elas têm uma coordenada igual, né? Elas estão paralelas ao plano perfil, têm a mesma distância da origem e, portanto, elas têm a mesma abscissa, tá? Então, as coordenadas do E, 20, 10 e 30, e do F, 20, 30 e 10. Se a gente for olhar aqui nos outros pontos, o G tem a abscissa de 20 e o H também tem a abscissa de 20. Então, num primeiro momento, quando a gente olha para isso aqui, parece que eles podem pertencer a esse nosso segmento, né? Mas na hora que a gente construir, a gente vai ter certeza. Aqui tem o primeiro ponto, tá? O E. Vamos fazer a abscissa de 20. 20 para a direita aqui da origem. Vamos marcar o afastamento dele. 10 para baixo, né, da linha de terra, porque é positivo, e cota 30 para cima, porque também é positiva. Aí a gente vai fazer o segundo ponto, né, 20, 30 e 10, as coordenadas. A abscissa é a mesma, né, considerando que a gente já tem ela aqui, a gente só vai inserir as outras duas coordenadas em cima. Então, vem aqui o afastamento, que é 30, e aqui a nossa cota do F, que é 10. Aí falta o que? A gente unir afastamento do F com afastamento do E e cota do F com a cota do E. Depois a gente vai encontrar as coordenadas dos outros dois pontos, né? Para ver se elas estão alinhadas aqui. Pronto. 20, mesma abscissa para os dois, né? Aí no G a gente tem que o afastamento é igual a 20, parou bem aqui no meio do nosso segmento, e a cota também é igual a 20, parou bem no meio do segmento aqui em cima, né? Vamos ver o H, vamos fazer a mesma coisa. A abscissa é 20, então continua marcando aqui, né? Afastamento de 20, coincidiu com o G, no mesmo lugarzinho, por isso que a gente põe o símbolo da coincidência. E, desculpem, a cota do H, que acabou coincidindo com o ponto E aqui. Parece, num primeiro momento, olha só, que esses dois pontos, tanto o G quanto o H, estão coincidindo, né, com o nosso segmento. Mas, gente, na reta perfil, para a gente ter certeza mesmo disso, a gente consegue fazer isso mentalmente, né, digamos assim. Mas, de qualquer forma, é interessante que a gente faça a terceira projeção, que é o que a gente vai fazer a partir de agora, para tentar enxergar como que isso acontece, onde está posicionado cada um desses dois pontinhos. O que vem a ser essa terceira projeção? A gente tem uma projeção no plano horizontal, uma projeção no plano horizontal, e na hora que a gente coloca o plano perfil, a gente vai ter uma projeção que vai aparecer nele também, né? Então, a gente tem a nossa reta perfil aqui, aparecendo projetada no plano vertical e no plano horizontal, que era aquela reta que a gente estava vendo agora no exemplo anterior, né? Uma retinha formada pela união das cotas acima da linha de terra e uma formada pela união dos afastamentos abaixo da linha de terra. O que a gente vai querer ver agora é isso aqui, para a gente ver se na terceira projeção os pontos também estão com suas coordenadas alinhadas, tá? A gente tem aqui, e agora a gente vai ver a terceira também, para ter certeza de que esses pontos fazem ou de que eles não fazem parte desse nosso segmento. Da mesma forma que a gente faz o rebatimento do plano
para poder encontrar a épura, né, a gente vai fazer o rebatimento do plano perfil também para que ele possa aparecer lá na nossa épura, tá? Eu vou desconsiderar o pH aqui para descer, porque a gente já sabe fazer isso. Tô mostrando para vocês só como que na teoria, né, ou melhor, na prática, mais que na teoria, a gente vai fazer com esse plano perfil, para que ele se alinhe com os outros dois lá na nossa épora e a gente possa representar tudo que está contido nele, tá? A gente tinha essas linhas aqui, então quando a gente abriu esse plano, como se a gente estivesse desdobrando uma caixinha, né? Assim, uma caixinha de pasta de dente, um quadradinho, um cubinho, sei lá, eu de lembrancinha de aniversário, coisas que volta e meia a gente tem contato, né? Mas caixinhas de uma forma geral, cúbicas. Imaginem que vocês vão desdobrando essa caixinha. A ideia é exatamente essa, a gente está desdobrando metade de um cubo, né? Uma parte vai lá para baixo e uma parte vem aqui para o lado. E aí, consequentemente, ó, tudo que estava nesse lado vai junto. Aqui a gente tem o E, eu rodei, né? Tem essa linha mostrando que a gente está rodando, rebatendo esse plano para lá, usando essa linha vertical aqui como se fosse um eixo e fazendo a rotação desse plano para lá. Isso é como se estivesse abrindo uma porta, né? O que está desenhado na porta vai junto, né? Então, a gente vai levar esse pontinho aqui, E, e esse pontinho F agora. Tudo que estava desenhado aqui, estão vendo? A gente está levando para lá. Então, a única coisa que ao invés do meu ponto E, eu vou ter, né, ou da minha projeção que estava aqui, eu vou ter essa projeção lá alinhada com o meu plano. E aí a gente encontra lá a projeção que está em verdadeira grandeza, tá? Pensem, como eu falei para vocês, como se a gente estivesse desmontando, desdobrando uma caixinha. Aqui tem um exemplo, né, de como que a gente visualiza isso naqueles exemplos que a gente estava vendo dos outros tipos de segmentos de reta. A gente lembra que eu falei para vocês, a gente só vai usar a linha tracejada na geometria descritiva quando a gente tiver um plano lá, exatamente aqui onde está esse plano, na abscissa, né? A gente tinha colocado, e aí aqui, né, na épura. E é exatamente aqui que a gente está pegando e usando como eixo de rotação, tá? A gente pega, ó, aqui e abre como se fosse uma porta mesmo, e alinha ela aqui com a nossa parede, tá? E tudo que estava desenhado nesse nosso plano aqui vai junto para lá, né? Vai uma curvinha fazendo essa abertura de 1/4 de circunferência, né? 90 graus a gente abriu aqui. Aí, gente, vamos voltar para o nosso exemplo aqui, tá? Ponto E, ponto F, unir os dois, cota com cota, afastamento com afastamento. E aí vamos encontrar de novo as projeções do G e as projeções do H. Agora a gente vai fazer exatamente isso, considerar como se a gente fosse rotacionar, rebater esse plano perfil posicionado aqui e abrir ele aqui para o lado. Aqui a gente já fez isso com o plano horizontal e vertical, por isso que eles estão em épura, né? A gente vai pegar agora como se estivesse dobrando essa outra face para cá. E aí, o movimento que a gente vai fazer para construir isso graficamente vai ser parecido com aquele que eu mostrei para vocês no slide. É como se a gente estivesse pegando e fazendo um quarto de círculo para poder abrir, fazer essa volta, essa abertura dessa porta, né? Para ela alinhar aqui com aqui tem o plano vertical superior e horizontal posterior, aqui vertical inferior e horizontal anterior, e aqui a gente vai ter o plano perfil, tá? Então a gente vai rotacionar e vai enxergar, ó, a gente pega o afastamento, ponta seca do compasso aqui na intersecção entre a linha de terra e o plano perfil, sempre aqui, tá? Abre até o afastamento do ponto e traz até a linha de terra, só até a linha de terra. Aí a gente sobe perpendicular, paralela à linha de terra, não, paralela ao nosso plano perfil, e vem essa cota paralela à linha de terra, tá? A gente vai fazer o transporte dessas medidas, porque isso quer dizer o quê? Isso aqui, tá? Aqui eu tô com as medidas, como vocês já estão sabendo, né? A cota, eu coloco para cima da linha de terra, o afastamento, eu coloco o positivo para baixo da linha de terra. Agora, daquela linha vertical que vai ser o eixo em torno do qual eu vou desdobrar o meu plano perfil, que
que tá vindo aparecer aqui, né? A gente vai ter a distância que vai ser a mesma desse afastamento aqui. Imagine a distância do afastamento aqui. É só isso que a gente está fazendo. A gente está pegando as medidas sem precisar medir novamente. A gente está fazendo graficamente, tá? E a cota é a mesma coisa, por isso, ó, a cota é a distância até a linha de terra, nesse caso, né? Que me indica a distância até o plano horizontal. Daqui eu tenho o quê? A distância até a linha de terra. Só que em vez de eu medir de novo, aqui, eu simplesmente pego essa linha e traço uma paralela e trago graficamente essa medida. E aqui, fazendo esse 1/4 de circunferência, é a mesma coisa, né? Como se eu pegasse meu compasso aqui e trago essa medida para cá, ou para cá, né? É exatamente a mesma medida, que é o afastamento aqui, de 10. Aí a gente encontrou aqui, cruzando a cota, cruzando com o afastamento, a gente encontra a terceira projeção do E. Afastamento E, cota E', terceira projeção E, 2 linhas. Vamos fazer isso com todos os pontinhos. Agora o F, mesma coisa, né? Ponta seca do compasso aqui, no encontro da linha de terra com o plano perfil. Abre o meu compasso até o afastamento e vou girar e trazer até a linha de terra. Chegou na linha de terra, vou trazer uma linha vertical, paralela aqui ao encontro dos dois planos e vou trazer uma linha paralela à linha de terra para trazer essa cota, essa altura daqui do meu pontinho, tá? Encontrei ali, vou marcar o nome dele então, tá? Que vai ser o F, 2 linhas. E aí a gente vai unir os dois, né? Vamos encontrar todos os pontos que estão projetados ali entre o E e o F na terceira projeção. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com o G e com o H. Aqui a gente já viu que eles coincidem com as projeções do nosso segmento, a gente precisa ver se eles coincidem aqui também. O G, ponta seca do compasso aqui, abro até o G, trago essa medida até a linha de terra, aí vou fazer uma linha vertical aqui e uma linha horizontal aqui para poder cruzar. Olha lá, ficou exatamente em cima, bem no meio do nosso segmento, né? Então, aqui a gente tem a terceira projeção do G. O G, por isso, né, por essas 3 projeções que a gente está vendo aqui, a gente pode afirmar que ele pertence a esse segmento EF. Agora, vamos ver o H. Ponta seca do compasso aqui, a gente já abre até ele está exatamente no mesmo lugar do G, né? Então, a gente só vai trazer essa medida para cá, passa a linha para cima que a gente já fez, e aí a gente vai cruzar com a cota. Pega o afastamento aqui, traz aqui, e vamos cruzar com a cota. Na hora que a gente cruza com a cota, olhem só onde é que foi parar. Tá fora, né? Quando a gente olha de fora, de frente, a gente olha para cá, né? Vendo o nosso segmento inclinadinho, a gente vai ver as duas coordenadas coincidindo aqui e a outra aqui. Ou seja, pelas coordenadas, por essa sobreposição aqui, a gente poderia se confundir e achar que ele faz parte, né, desse nosso segmento. Mas olhando assim, a gente vê que, apesar de ter a mesma abscissa, as outras duas coordenadas não fazem com que esse ponto seja parte do nosso segmento, tá? Então, a gente precisa fazer essa construçãozinha, o rebatimento. Aqui a gente tem um esqueminha para vocês visualizarem. Quando a gente tem um sólido tridimensional dentro do nosso esquema, né, dos planos, plano vertical, plano horizontal, plano perfil, a gente vai começar posteriormente a chamar essa parte da frente do nosso sólido, que vai aparecer no plano vertical de vista frontal, essa que a gente olha de cima e que vai aparecer no nosso plano horizontal de vista superior, e essa que vai aparecer no plano perfil de vista lateral esquerda, tá? Isso aqui que a gente está vendo agora é a base para tudo que a gente vai fazer na geometria descritiva aplicada, nas projeções ortogonais, né? Então, a gente vai pegar esse semicubo aqui e vai desmontar. Desce essa parte do horizontal e abre essa parte do perfil, né? Vai ficar assim, ó, a gente vai ver nessa posição, de acordo com a norma. A organização entre os 3 lados, né, que a gente vai enxergar.
Na geometria descritiva não vai ser diferente disso, né? A gente tem aqui, ó, a única diferença do anterior é que aqui a gente tem o plano perfil bem aqui, um pouquinho afastado do nosso objeto, né? Em vez de a gente usar a mesma abscissa, a gente colocou um pouquinho mais para a direita. Ponta seca do compasso aqui, no encontro da linha de terra, com o nosso plano perfil que está aqui, abre até o afastamento, traz o afastamento até a linha de terra. Aí vai subir e vai encontrar com as cotas. Pronto, essa linha já achei. Mesma coisa aqui, né? Ponta seca do compasso aqui, abre até esse afastamento maior, faz um quarto de volta até chegar na linha de terra. Chegou na linha de terra, perpendicular. E aí pega a cota, encontra com essa perpendicular, nos 2 pontos a gente já encontrou nosso sólido projetado, tá? Aqui a gente tem um exemplo, e se vocês quiserem repetir, tentarem fazer em casa, é ótimo, né? Porque são muitos pontos, a gente vai fazer é encontrar cada um dos segmentos aqui, e aí colocar os nomezinhos. É sempre importante, especialmente quando a gente tem muitos pontos, numa mesma épora, que vocês coloquem sempre qual é, a que é aquela coordenada que vocês estão marcando se refere, né? Se é o afastamento de um, se é a cota do outro, enfim, porque se a gente marca tudo e depois vai pôr os nomes, a coisa mais fácil é a gente se perder, né? Aqui a gente tem então a linha de terra, e já coloquei o plano perfil, basicamente, mas não tem necessidade, só para vocês terem ideia, né, de onde é que está a minha abscissa aqui, minha origem, o 0. Aí a gente vai marcar um menos 10 e menos 45, que são as duas abscissas de todos os pontos, se vocês olharem aqui, né? Depois a gente vai marcar os afastamentos, que são 10 e 70 para todos eles. Aí, gente, tem vários caminhos, tá? Ou a gente pode marcar da forma como eu vou mostrar aqui, ou a gente faz um ponto por vez. Vamos fazer o A, menos 45 aqui. Afastamento do A, 70, vai estar por aqui. A cota do A, 45, vai estar por aqui. Então, pronto, coloca essas informações. B, menos 10 aqui. E aí, mesma coisa, né? Afastamento, cota, e daí a gente pode unir o A com o B, como a gente fez no exemplo anterior, né? Mas a gente também pode fazer como eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente coloca quem tem afastamentos iguais, né? E e H aqui. Vamos ver o I, abscissa menos 45, H, abscissa menos 45. Os dois têm o afastamento igual, só que eles têm cotas diferentes, né? Então, a gente vai marcar primeiro os afastamentos, depois a gente marca as cotas. Como eu falei, tem vários caminhos. Vocês podem marcar todo mundo que tiver num determinado ponto junto, ou podem fazer primeiro o A, depois o B, depois o C, enfim, né? Como vocês se sentirem mais confiantes e confortáveis. Eu vou só mostrando para vocês aqui o que acontece, ó. De repente, a gente vê que tem o E e o H, que tem a mesma posição, coincidindo, né? O F com o G, o B com o C e o A com o D. Se a gente olhar esse sólido, se a gente olhar aqui, né, o A, e olhar de cima, né, olhando esse retângulo aqui de cima, quem que está exatamente embaixo do D, do A? D a resposta, né? Exatamente embaixo do A é o D. E é por isso que a gente olha aqui nessa épora e os dois coincidem, né? O B e o C também aqui, ó. Ao lado do A, D, a gente tem o B e o C coincidindo aqui, né? Olhando de cima esse retângulo. O EH, o FG, mesma coisa, tá? Bem parecido com esse aqui que a gente tá vendo. Depois a gente pode fazer todas as cotas. E, enfim, como eu falei para vocês, ou vocês podem fazer ponto por ponto, ou primeiro todos os afastamentos, depois todas as cotas, né? Como vocês preferirem trabalhar. Aqui eu tô fazendo dessa forma, porque é diferente de como eu fiz até agora, né? Só para vocês verem as possibilidades. Então, aqui tem a cota do D e do H. Vamos tentar olhar aqui, olhando de frente, ó, a cota. O D coincidindo com o H. Olhando de frente, né? O nosso retângulozinho, vou colocar ele aqui. Então, olhando daqui, a gente vai ver, ó, o DC, que tá aqui, e lá no fundo o HG, que tá coincidindo com o DC. Todas essas linhas aqui, se vocês olharem para esse paralelepípedo, vocês vão ver, vão conseguir entender, né, o que tá acontecendo aqui
nessa representação dele aqui no tridimensional e na épora, relacionar as duas coisas. Agora a gente vai fazer o rebatimento do plano para encontrar a terceira projeção aqui. Agora sim a gente vai ver ele de ladinho igual tá aqui, tá? Então, ponta seca do compasso no encontro do plano perfil com a linha de terra, abre até o primeiro afastamento e vai fazer assim um quarto de volta, trazendo até a linha de terra. Aí a gente faz uma perpendicular e vai encontrar com as cotas, tá? Vamos sempre levar o afastamento para encontrar a cota. Aqui, primeiro os pontos G e H, né? Aqui tem aqui a mesmo afastamento. Aqui, ó, ponta seca do compasso até aqui, trago e vou encontrar aqui, ó. Vamos fazer, como que a gente vai fazer esse encontro, né? Como eu tô chamando. Tem 4 letras que estão aqui. Na hora que a gente faz esse transporte para cá, elas vão se encontrar com quem tá aqui, tá? Então, aqui eu tenho quem, ó? O E, H, F e G, subir. Quem que tá aqui, ó, nessa altura de cota? Quem que encontrou e que tava aqui, né? O E está aqui, ó, aqui tem o E andando. O E tá indo, parou aqui. Tem um E aqui? Não tem. O E tá lá em cima, né? Quem tá aqui nessa altura? O G, por isso que eu coloquei a terceira projeção do G, né? O G, o afastamento, subiu aqui. Na hora que ele chegou aqui, ele encontrou a cota. Então, aqui eu já tenho a terceira projeção do G. Para saber a segunda, eu tenho que ver a mesma coisa, né? E e H. Quem que estava aqui? O H. Então, o afastamento do G e do H se encontraram com a cota do G e do H e formaram a terceira projeção dos dois aqui. Depois a gente vai continuar fazendo o transporte das cotas ali, né? Mas vamos fazer lá do outro lado, primeiro os afastamentos. Descendo, aqui a gente tem o afastamento de A e B, e B e C. Mesma coisa, ó, ponta seca do compasso aqui. Abro até, sempre, a gente vai transportar sempre do plano perfil até a linha de terra. Não vou pegar a ponta seca e pegar e trazer até aqui e rodar, que eu vou andar com o meu compasso mais de um quarto de volta, tá? Na prática, gente, eu vou mostrar um exemplo para vocês fazendo isso na mão, tá? Para ficar talvez mais claro. Mas só de entender alguns conceitos, acho que vocês já conseguem diminuir a dificuldade, né? Enfim, as dúvidas que vocês possam ter com o procedimento correto. A gente pega aqui a ponta seca do compasso, abre até a distância do afastamento em cima do plano perfil e vai trazer até a linha de terra. Rodei 90 graus, né? Um quarto de volta e trouxe aqui. Quem que eu tô trazendo? É o afastamento do A, D, B e C. Aí eu vou cruzar com as cotas deles. De quem? Desses 4 que tava aqui, ó. Na verdade, vamos pensar na sequência que é mais fácil. A, B, C e D. Quando a gente chega aqui, quem que tava aqui, ó? O C e o D, né? Então, os 2 já foram, né? Que estavam aqui, ó. O H e o G já foram no primeiro ponto do afastamento. O C e o D estão no afastamento mais distante. Então, os pontos de baixo do meu retângulo, ó, C, D, H, G, eles já foram, já encontrei. Agora, vamos encontrar os pontinhos, a terceira projeção daqueles de cima, né? Mesma coisa, então, a gente já trouxe aqui o afastamento e aqui também dos outros dois, né? Vamos trazer essas cotas aqui. E daí a gente vai ver quem que vai ficar nesse primeiro ponto e quem vai ficar nesse segundo. Quem que vai ficar nesse primeiro aqui, ó? O E e o F, basicamente, porque eles estão aqui, então a gente está subindo com o afastamento correspondente a eles e vai encontrar que eles estão aqui em cima, tá? Sempre vocês observem que a gente vai fazer isso, ó. O E e o F estão nessa cota e estão nesse afastamento, eles se encontram e ficam aqui. O A e o B, mesma cota, né? Porém, eles não estavam nesse afastamento, então eles vão estar nesse afastamento maior aqui. Rotaciona até chegar aqui. Quando a cota de um encontrar com o afastamento dele mesmo, tem a terceira projeção, tá? Vamos ver se fica claro, né? A ideia, gente, hoje era essa, né? Falando assim, parece bastante abstrato, mas na hora que a gente for começar a trabalhar na mão, vocês vão ver que é tranquilo, né? Só a gente ter claro pra gente onde que a gente vai colocar a ponta seca do compasso para fazer essa rotação lá dos planos, o que que a gente está fazendo encontrar com o que, pra gente não confundir
a cota de um com o afastamento do outro, né? Sempre ter atenção a qual coordenada que a gente está usando e vai ficar tranquilo, tá? Com o passar do tempo, vocês vão ver, a gente vai trabalhar bastante com isso até o final do semestre. E daí vai ficar mais automático, talvez, tá bem? Espero que vocês não tenham dúvidas, mas se tiverem, estou à disposição, eu e os monitores, tá? Tenham um bom trabalho.